falar um pouquinho sobre a biografia dela. Ela nasceu na Virgínia em 1940, se formou em Leeds, na Virgínia também em 1961. Mais tarde ela fez bacharelado na Universidade do Colorado, fez mestrado em enfermagem na área da psiquiatria e saúde mental na Universidade do Colorado também. Exerceu a enfermagem particular como consultora clínica, enfermeira pesquisadora, membro do corpo docente e administradora educacional. Também foi convidada para palestrar em vários países, como Japão, Austrália, Taiwan, Israel e Canadá. Bom, a teoria dela surgiu entre 75 e 79, período que ela lecionava na Universidade do Colorado. A teoria dela era centrada no cuidado, o que constituiu no eixo da prática de enfermagem. E para ela, o cuidado era mais que uma conduta e realização de tarefas, porque envolve a compreensão dos aspectos de saúde e o contato entre enfermeiro e paciente. Ela afirma que sua teoria é tanto ciência quanto arte. E em 85 ela redefiniu os conceitos que utilizava como base e colocou o paradigma do cuidado humano transpessoal, que ficou o nome da teoria dela. Ela deu origem também a um livro que se chamava Filosofia e a Ciência do Cuidado. Em 2005 deu um novo nome, Caritas e Comunitas, que seria uma atitude de respeito pelo sagrado, que é o outro, sem divisões de espaço, tempo ou nacionalidades. E ela modificou o conceito caratives para caritas, evocação ao amor e cuidado conectados com uma dimensão existencial espiritual e com as experiências e processos da vida humana. Aqui é uma frase dela. Ao invés de um enfermeiro ministrar analiticamente um tratamento a um doente, quer-se que o técnico de saúde saiba comunicar, interagir e conhecer, para então proporcionar o cuidado necessário. O objetivo é a cura global do paciente e a satisfação do prestador de ajuda. Ou seja, o enfermeiro tem que interagir mais com o paciente para eles poderem se comunicar melhor. Vou falar sobre os pressupostos, que são 7. Os pressupostos da teoria de Watson. Primeiro é em respeito ao cuidado, que deve ser demonstrado e praticado apenas interpessoalmente. O cuidado consiste em fatores que resultam na satisfação das necessidades humanas. O cuidado efetivo que promove a saúde e o crescimento individual e familiar. As respostas do cuidado aceitam a pessoa não apenas como ela é agora, mas como ela poderá ser. No caso, como a gente vê, uma pessoa lúcida, faz todas as suas atividades sem precisar de ajuda de ninguém, acontece algum acidente, alguma coisa, ela vai ter limitações. A família também tem que aprender a poder auxiliar o paciente no cuidado em casa, após a alta, que não vai ter mais o cuidado da enfermagem e assistência que tem no hospital. As respostas do cuidado aceitam a pessoa não apenas como ela é, não como ela está agora, sem precisar de nenhum cuidado dos outros, mas como ela pode ser depois de alguma limitação que venha a ser, assim como os idosos, né? O ambiente do cuidado oferece o desenvolvimento do potencial, enquanto permite que a pessoa escolha a melhor ação para si mesma. O cuidado é mais a prevenção do que a cura. A sua prática promove a saúde e proporciona atendimento aos que estão doentes. A prática de cuidados é essencial para a enfermagem, que é o que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa ocupação. A teoria tenta sobrepor a valorização da tecnologia, que estima somente a cura, e procura considerar como prioridade o próprio paciente. Eu vou falar sobre metaparadigmas relacionados à saúde. Referem-se à harmonia da mente, do corpo e da alma, associa-se à semelhança entre o ser percebido e o ser apresentado. O estresse, o estilo de vida, condições sociais e ambientais afetam a saúde. A doença não pode ser uma enfermidade, mas a desarmonia entre corpo, alma e espírito. A pessoa define seu estado de saúde e doença, e para Watson considera a saúde um estado subjetivo da mente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem por definição o completo estado do bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade.
Mas para Watson, para ela entende que deveria ser incluso, né, nessa definição da Organização Mundial de Saúde um alto nível de funcionamento geral, físico, mental e social, um nível geral de adaptação, manutenção do funcionamento diário e a ausência da doença ou a presença de esforços que levam à sua ausência. Vou falar sobre como ela define a pessoa. Acredita que os homens são melhores considerados em uma estrutura de conflito e de desenvolvimento, e que a atenção sistemática aos conflitos de desenvolvimento aos indivíduos de suas famílias é necessária para o atendimento de saúde. Bem, o que ela diz assim, que não é só a pessoa doente, ela não vai tratar a doença, ela vai pegar todo o histórico, por que a Cristiane tem tanta dor de cabeça. Mas ela tem uma sobrecarga de trabalho, ela tem uma vida tripla, jornada tripla, essas coisas. Então ela vai e a fundo, ela vai no teu problema. Ou uma pessoa que tem uma pneumonia recorrente, o médico vai tratar a patologia. Ela busca então conhecimento, como é que é o ambiente dessa pessoa em casa, se é bem arejado, se é limpo, se tem higiene, se tem mofo, porque o mofo ele provoca essas doenças respiratórias. Então ela aborda bem ela vai a fundo no tratamento da doença. E a enfermagem é a parte científica, então, que define como ciência de pessoas, experiência de saúde e doença que são mediadas por interações de cuidados profissionais, pessoais, científicos e éticos, respeitando o próximo, respeitando a sua religião, a cultura. Eu acredito em Deus, então assim, aceitar que essa pessoa acredita em Deus, não acredita em Deus, aceita. Aceitar assim, que nem a colega falou antes, aceitar como ela é agora e ensinar posteriormente uma educação para a saúde dela. O ambiente livre de ruídos, limpeza, higiene, como o paciente vê o interno dele, a visão dele para o externo, como ele vê o ambiente dele, uma visão holística. O processo Caritas propõe 10 fatores de cuidados que enfatizam os valores humanos. O primeiro é a formação de um sistema de valores humanísticos altruísta. Na prática, seria reconhecer e praticar atos de bondade, reconhecer a vulnerabilidade e a dignidade do outro e a si próprio, aceitar o eu e os outros como eles são, demonstrar respeito por si e pelos outros e dar atenção. O segundo é a estimulação da fé e esperança, que é proporcionar um lugar silencioso de reflexão, viver a vida como um mistério e não a ser explorado, em vez de problemas a serem resolvidos, ajudar os outros a acreditar em si mesmos, aprender sobre suportar crenças dos outros, suportar sentimento de esperança dos outros também, incentivar os outros com a sua capacidade de continuar a vida e visualizar as pessoas como um ser humano e não como um objeto. Terceiro é o cultivo da sensibilidade para si e para os outros. Ali incluem as práticas de autorreflexão e a demonstração da capacidade de perdoar a si e aos outros. E o quarto fator é o desenvolvimento da ajuda e confiança. Aqui a gente tem deter os outros com amor incondicional e respeito, práticas de atitude de não julgamento, demonstrar sensibilidade e abertura aos outros. O quinto é a aceitação de sentimentos positivos e negativos, que incentiva narrativas a contar histórias como uma forma de expressar compreensão. Tu passar para o paciente com a experiência que tu já vivenciou, um diálogo mais acessível para ele poder compreender, estimular a reflexão de sentimentos e experiências, oferecer bênçãos, orações e expressão espiritual, se for apropriado, ajudar os outros, ver alguns bons aspectos da sua situação. Podia ter sido pior, digamos, fraturou uma coisa, não foi pior, não foi um TCE, não aconteceu. Então, sempre ver um aspecto bom para amenizar a situação. Aceitar e ajudar os outros a lidar com seus sentimentos negativos. O sexto é o uso da cientificidade na solução de problemas. No caso, criar um ambiente de cura com movimento, expressão artística, piadas, espontaneidade, música, relaxamento, imagens, contato visual.
Gestos positivos, que nem na pediatria, em alguns lugares tem a sala de recreação, né? Que é uma maneira de descontrair daquele ambiente hospitalar que a criança está vivendo no momento. Incentivar os outros a fazer perguntas. Ajudar as outras pessoas a explorar formas alternativas para encontrar novos significados de suas situações. O sétimo fator de cuidado é a promoção do ensino e aprendizagem interpessoal. Na prática, é falar calmamente, baixinho e respectivamente para os outros, dando-lhes total atenção no momento. Procura, acima de tudo, aprender com os outros, compreender a sua visão de mundo. Depois, fornece informação, ferramentas e opções para atender às necessidades dos outros. Aceita os outros como eles são e sua compreensão, conhecimento e disponibilidade para aprender. Ajuda os outros a entender como eles estão pensando em sua doença, na sua saúde. Solicita aos outros o que eles sabem sobre a sua doença e sobre a sua saúde. E ajuda os outros a formular e dar voz a perguntas e às preocupações para perguntar aos profissionais de saúde. Oito, então, é a criação de ambiente protetor corretivo, que é a enfermeira como ambiente, outra pessoa como única, luz, água, ruído, limpeza, privacidade, nutrição, beleza e segurança, lavagem das mãos, medidas de conforto e antecipar as necessidades dos outros. Então, sempre trabalhando na frente, sempre preocupada. Limpeza, está tudo organizada, sempre dar uma revisada, conversar com o paciente. E cada paciente é único. Porque o que é o A não é o B. O que ele gosta, o outro não gosta. O outro gosta de bastante coisa, é necessário. Mas sempre dar uma atenção nesse paciente, o cuidado mesmo com o paciente. O nono fator é o auxílio com a gratificação das necessidades humanas, que é baseado na pirâmide de Maslow. E na prática seria satisfazer as necessidades do paciente, fazer com que ele se sinta o mais confortável possível, ajudar ele a ficar menos preocupado, se sentir menos preocupado, respeitar a percepção de mundo dele e também as necessidades únicas dele, que um paciente pode ter certas necessidades e outros não, e ajudar ele com as necessidades especiais, relaxamento, restauração, dormir, todas as necessidades dele. E o décimo é a aceitação das forças resistenciais fenomenológicas, que tu tem que nutrir e também suportar a esperança do paciente, e tu tem que mostrar respeito por coisas que têm significado para ele e que podem não ter talvez significado para ti. Que nem antes a colega deu o exemplo de acreditar em Deus ou não. E também tu tem que reconhecer que alguns acontecimentos na vida são inexplicáveis, que seria, por exemplo, para quem acredita em um milagre. Mais ou menos isso. E a teoria na prática seria estabelecer um relacionamento com o paciente, seria um resumão de tudo que a gente falou, abordar o paciente de maneira holística, considerar os aspectos físicos, intelectuais e emocionais, ver o paciente como uma pessoa e não só como um conjunto de sintomas, aceitar o paciente como ele é e observar como ele se apresenta, e a partir daí tu vai criar a tua maneira de tratar o paciente, e tu tem que tratar ele sempre com uma consideração positiva. Então, tu tem que estar sempre apoiando e incentivando, e tu tem que promover a saúde do conhecimento e a intervenção. Tu aumenta o conhecimento do paciente sobre o estado que ele se encontra, e tu também ensina ele maneiras de promover a própria saúde. Contudo, então, concluímos que os estudos e conclusões de Watson trouxeram um grande avanço para a enfermagem, pois através deles foram alcançados os verdadeiros objetivos do cuidado humano interpessoal e da autocura através da promoção, dando um grande passo para a integralidade do processo teórico-prático. A gente só queria deixar uma frase dela para vocês, que diz que o cuidado é o atributo mais valioso que a enfermagem tem a oferecer à humanidade.